obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não posso deixar de começar esta intervenção sobre estes dois diplomas sem referir a pertinência de olharmos com responsabilidade para o setor das pescas. Não só pela sustentabilidade das populações que dependem diretamente deste recurso, como já cá foi referido, mas também pela própria sustentabilidade do recurso. De facto, os nossos pescadores têm vindo a ser penalizados de uma forma profunda a nível comunitário, principalmente pela falta de diferenciação positiva, pelo facto desta ser uma pesca artesanal, sustentável e muito mais seletiva do que os seus concorrentes diretos espanhóis e franceses. Pescadores que, principalmente pescadores de Câmara de Lobos, que recebem novamente um novo golpe, que deita abaixo todas as pretensões e todas as promessas deixadas por candidatos, por governos e posteriormente por governantes. Nunca os sucessivos governos nacionais e regionais conseguiram garantir em Bruxelas o devido reconhecimento das especificidades da nossa pesca. Uma pesca manifestamente mais sustentável do ponto de vista ecológico e do ponto de vista ambiental. E o maior problema da expansão deste setor está necessariamente relacionado com a renovação da frota espadeira regional. Após mais de 6 anos de governação deste Partido Social Democrata, agora coligado com o CDS, após 6 anos é necessário referirmos que este é um outro exemplo de uma promessa do Governo, deixada aos pescadores em plena campanha eleitoral, na cidade de Câmara de Lobos, que o Governo iria assumir esta requalificação. Foi deixada por inúmeras vezes, mas a verdade é que nunca o fez. 6 anos depois, continuamos com os mesmos problemas em relação à frota espadeira, cuja diminuição de rendimentos é considerável, é evidente, o que levou necessariamente a um aumento do esforço de pesca, o que levou necessariamente a um aumento da área de exploração, afastando-se progressivamente da costa e obrigando pescadores de várias idades a ficarem mais tempo no mar, nestas embarcações antigas, que têm em média 40 anos, que estão completamente obsoletas e que não têm as mínimas condições de conforto e de higiene para a sua atividade. E esta inércia governativa é comprovada até no plano orçamental. Porque orçamentar verbas para a renovação de toda uma frota espadeira num valor, ora de 200 mil euros, ora de 400 mil euros, que consta no orçamento regional deste ano, é brincar com o trabalho e com a vida dos pescadores que dependem destes fundos para a modernização das suas embarcações. Principalmente quando é este Governo Regional que diz assumir esta preocupação junto da comunidade pescatória durante o período das eleições, que vem ano após ano prometer esta renovação da frota espadeira, mas depois alega não ter verbas próprias no seu orçamento, apesar de alocar, por exemplo, 12 milhões de euros para uma estrada nas Ginjas, 20 milhões de euros para nomeações políticas, ou mais de 80 milhões de euros para despesas de representação, suplementos, prémios e ajudas de custo. É este o Governo que diz que não tem dinheiro para ajudar os pescadores. Mas critica ainda o Partido Social Democrata, de forma energética, a postura do Governo da República por não ter conseguido exercer a sua influência em Bruxelas para alterar a aplicação das verbas do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Não deixa de ser... Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo reforço do alerta. Não deixa de ser caricata esta afirmação do Partido Social Democrata, porque foi este mesmo PSD que, em maio de 2019, nesta Casa, deu entrada de um voto de congratulação que destacava e enaltecia o papel da eurodeputada social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar, garantindo que esta deputada tinha assegurado uma taxa de 85% de cofinanciamento para a renovação e modernização das frotas de pesca costeiras e artesanal das ultraperiferias. Todos nós ouvimos estas declarações. Não foi o Estado-membro, não foi qualquer ministro português, foi a eurodeputada social-democrata. Isto em 2019. Esta votação, relembro-se, mereceu o repúdio, aliás, de toda a oposição, incluindo, da altura, do CDS, que também votou contra a aprovação deste voto à eurodeputada, salientando apenas o Parlamento Europeu, e bem.
O certo é que o voto foi aprovado, mas quando a propaganda falhou, quando as pretensões dos nossos pescadores não foram ouvidas em Bruxelas, aí a culpa já não é da eurodeputada social-democrata, é do Ministro do Mar que não conseguiu pressionar e reivindicar a comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. E recorde-se que a eurodeputada social-democrata é a única madeirense com assento na Comissão dos Assuntos Marítimos e Pescas. Logo, ninguém melhor do que esta eurodeputada para ter uma posição privilegiada nesta necessária pressão e reivindicação. Mas isto, uma vez mais, não interessou referir. Quando os objetivos não são alcançados, a culpa já não é dos sociais-democratas, a culpa já passa pela incapacidade de Lisboa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós não estamos contra quaisquer reivindicações que apoiem diretamente os nossos pescadores. Mas não podemos simplesmente sacudir a água do capote, esquecendo as incapacidades do Governo Regional e atirando para longe aquela que foi uma promessa eleitoral de Miguel Albuquerque e de Rui Barreto durante anos a fio. Não basta atirar a responsabilidade para o Governo da República ou para Bruxelas, é necessário que cada um assuma com as suas responsabilidades. E neste aspecto, não resisto em terminar este discurso usando e adaptando um parágrafo do diploma do PSD, referindo que o mínimo que se esperaria também do Governo Regional, a quem cabe trabalhar pelo bem-estar e pela qualidade de vida do seu povo, seria sensibilidade e atenção para cautelar os interesses dos pescadores da Madeira e do Porto Santo. Muito obrigado. Rafael Nunes tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Higino, eu concordo consigo quando refere que houve pouca sensibilidade da República para a renovação da frota espadeira. Mas recordo que quem estava a governar a República, na altura em que Miguel Albuquerque tomou posse, era o seu colega de partido, Pedro Passos Coelho. Portanto, já nessa altura, Vossas Excelências não conseguiram reivindicar esses apoios. Vossas Excelências voltaram a não conseguir reivindicar os apoios em relação com o trabalho da eurodeputada com o assento na Comissão das Pescas. E eu repito, para o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, que está ali um bocadinho nervoso, consiga de facto perceber, eu repito o que disse naquele púlpito. Nunca os sucessivos governos nacionais, Sr. Deputado, e regionais conseguiram garantir de Bruxelas o devido reconhecimento da nossa pesca. Nunca os sucessivos governos conseguiram garantir estes apoios, como anos após anos a bancada do CDS defendia nesta casa. Aliás, foi um deputado da bancada do CDS, Roberto Rodrigues, deputado de Câmara de Lobos, foi este deputado que se destacou a defender a necessidade do Governo Regional assumir esta despesa. Hoje em dia, o Sr. Deputado Lopes da Fonseca faz tábua rasa do trabalho dos seus colegas de então, mudam-se os tempos, mudam-se as cadeiras, mudam-se as prioridades. Agora, perguntamos, e termino já, Sr. Presidente, perguntando o que é que fez o CDS na questão da renovação da frota quando chegou ao Governo? Alocou 200 mil euros para a renovação de toda uma frota espadeira. Isto é gozar com os pescadores, Sr. Deputado. Isto é brincar com quem vai ao mar buscar a sua vida para alimentar as suas famílias. Isto é brincar com todos aqueles que arriscam a sua vida nestas embarcações velhas, obsoletas e sem condições de segurança. Isto é brincar com todos aqueles que acreditaram nas vossas palavras durante o período eleitoral. Nas palavras desta nova maioria que vem mais uma vez defraudar as intenções destes pescadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.